Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Aparecida Santos, sou biomédica, especialista em análises patológicas, professora de Química, e hoje estarei aqui com vocês, sendo a professora de Imunologia 2, no módulo 3 da unidade de Campina Grande. Espero que nessas aulas possamos exatamente poder compreender o que se diz respeito ao sistema imunológico. Então, a gente vai abranger aí uma boa revisão do que se diz respeito a esse sistema, como ele é completo, né? Qual a finalidade dele no organismo humano e assim como ele age, né, em alguns processos celulares. Peço desculpas se em algum momento tiver algum erro de gravação. Sabemos que nós estamos no período de pandemia e estamos trabalhando home office, então peço que vocês desconsiderem, tá? Mas eu irei aqui me esforçar para que tudo venha a dar certo, tá bom, pessoal? Então, começando aqui o sistema imunológico, né? Ele é conhecido como sistema imunitário. Vocês podem observar aqui nesse segundo slide, né? Também chamado imunoimunitário, como eu havia falado, é o conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do organismo de todos os seres vivos, com a finalidade de manter a homeostasia dinâmica do organismo, ou seja, esse equilíbrio é chamado de homeostasia, né? E esses agentes estranhos, tanto organismos, né, macro ou micro, que não fazem parte do nosso sistema, eles são considerados como antígenos, né? Não fazem parte do nosso organismo, então significa dizer que ele vai ocasionar algum efeito nocivo ao mesmo. Então, o nosso sistema imunológico, ele atenta, né, ele está ali preparado como soldados, barreiras primárias, né, de proteção para que aquele indivíduo, aqueles agentes estranhos, não venham invadir aí as células, os tecidos, os órgãos e venham aí causar efeitos nocivos ao nosso organismo. Professora, e quando esses agentes conseguem fazer isso? Então, pessoal, isso identifica que o sistema imune ele teve aí uma decaída, né? Então, ele teve aí um processo de diminuição de imunidade. Então, nós possamos ver aí durante esses nossos estudos quais são os processos que vão acarretar isso, tá? Então, vamos lá. O funcionamento do sistema imune consiste na resposta coletiva e coordenada das células, né, e moléculas diante dos agentes estranhos. Isso caracterizando uma resposta imune, ou seja, todas as células elas vão trabalhar unidas, né, elas vão trabalhar ali em conjunto, uma com a outra. Então, elas vão trabalhar em respostas, ou seja, quando o agente estranho infecta ali a célula, vão ser mediados, né, algumas citocinas, né, de sinalizações para que venham a ser produzidos anticorpos, barreiras primárias, para que o sistema imune ele possa reagir contra isso, tá? Então a gente vai observar vários pontos principais de barreiras físicas, químicas, barreiras primárias que vêm atuar nessa proteção para manter a homeostasia, que é o equilíbrio do organismo humano, tá, pessoal? Então a gente pode observar nesse desenho, eu tenho aí um desenho, né, de um corpo, né, de um homem com a mão estendida, dando um stop, né? Então não entra dentro do meu organismo, não vai fazer parte do meu organismo. Professor, e quais são essas vias? Nós podemos observar, pessoal, que as vias são as mucosas, né? A mucosa do meu olho, a via respiratória, né? Nasal, né? Da nossa boca, os poros da nossa pele, né? Então, esses agentes estranhos, eles vão ter acesso a essas penetrações, né? Então, quando ele consegue penetrar, ele consegue exatamente ocasionar uma resposta, né? Uma resposta, algum processo. Então, essas células vão estar exatamente caminhando juntas para poder sinalizar quando esses agentes estranhos entram no organismo, tá? Nosso ambiente está repleto de agentes infecciosos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários e etc., né? O sistema imunológico trabalha combatendo esses invasores. O organismo possui vários tipos de barreira contra os invasores. O tipo de resposta imune
do organismo vai depender do patógeno e do local onde ele infectou. Ou seja, a gente observa que nós estamos cercados, né, de vírus, bactérias, fungos, protozoários, helmintos, né, agentes estranhos que podem infectar o nosso organismo. Depende da condição exatamente que o ser humano, que o indivíduo, ele vai poder ali se comportar. Se ele tem ali uma rotina, né, onde não tem exatamente ali barreiras, né, barreiras exatamente sanitárias, ele pode sim ser contaminado. Nós analisamos também que existem vários e vários protozoários ou helmintos que são contaminantes, né, através das águas, dos alimentos. Então, isso daí é muito importante a gente ter ciência da barreira sanitária, pessoal, tá? E esses agentes, como os fungos e bactérias, eles vão infectar exatamente as nossas células, ocasionando ali resposta, né, resposta imunológica, que geralmente o corpo dos seres humanos, eles vão responder com uma febre, né? Que a gente até pensa, poxa, tá com febre, será que a febre é bom ou ruim? Gente, febre é muito bom. Por quê? Porque teu sistema imune, ele tá ali dando uma resposta, ele tá mostrando exatamente que pode reagir. Então, quando não tem febre, é teu sistema imunológico, ele tá baixo, né? Então, a febre vai ser exatamente uma das primeiras respostas, né, que vai estar ali elevada para poder conter esses agentes estranhos, para poder exterminar, né? Então, é tão certo que quando a gente está quentinho, a gente diz que está alguma coisa estranha. Então, a febre é um sinalizador. O que nós não podemos deixar a febre subir demais, né? Chegar ali no 39, 40 graus, para você não ter uma convulsão, né, pessoal? Então, ou uma hipertermia, né? Então, tem que ter exatamente cuidado com a febre. Quando a febre exatamente ela persiste, é porque o agente estranho ainda está ali no organismo, tá? Então, o tipo de resposta, né, como eu falei, imune do organismo, vai depender do patógeno e do local da infecção. Se ele infectou ali o estômago, né? Se ele está localizado ali na mucosa da boca, na mucosa nasal, no olho, se está no ouvido, né? Então, aí, exatamente, eles vão ter respostas diferenciadas, tá? Mas a resposta imune vai conter exatamente as células de defesa que nós já podemos analisar em outras aulas que nós já falamos, tá? Mas a gente vai falar ainda nessas aulas para que a gente possa relembrar, tá bom? No segundo slide, tem um breve resumo, né, sobre a imunidade ainda, né? Portanto, né, imunidade, reação a substâncias estranhas, micro e macro, né? Independente das consequências fisiológicas ou patológicas. Sistema imune constituído das células e moléculas responsáveis pela imunidade e proteção do organismo. Ou seja, essas células vão ser exatamente proteções primárias, certo? Quando entra um agente estranho, nós temos as células leucocitárias, né? São glóbulos brancos, e nós temos uma célula muito legal, que eu gosto bastante dela, que são os fagócitos, né? Os fagócitos, eles vão ser responsáveis exatamente por englobar aquela partícula, né, por fagocitose, e aí destruir esses antígenos, né? Professora, destrói e pronto, a pessoa fica bom? Não, gente, eles vão exatamente sinalizar aos linfócitos T auxiliar, certo? Isso exatamente constitui no processo de imunologia, né? O agente estranho, ele entra no organismo, vai acontecer exatamente este processo, tá? Este processo, e essas células são chamadas células apresentadoras de antígeno. Elas vão exatamente pegar aquele antígeno, aquele que não faz parte do organismo, tá? E vai levar exatamente para os linfócitos T, para que eles possam saber que aquilo ali não faz parte do organismo, sinalizar os linfócitos B para a produção de anticorpos, tá? Então, vocês têm que estar cientes disso. Quem produz os anticorpos são os linfócitos B, que os linfócitos B estão lá, dormindo, sem nenhuma expectativa de chegar alguém estranho, e os linfócitos T, exatamente, eles vão receber essa resposta e vão produzir ali citocinas, né? Mediante a isso, né, os linfócitos B vão estar lá quietinhos e vão se transformar nos plasmócitos. Aí sim vai começar a produção de anticorpos. Professora, que tipo de anticorpos é esse, professora? Da classe IgG e IgM, né, professora?
IgM, fase aguda, pessoal, certo? Quando eu digo assim, IgG, IgM, eu tenho IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Essas são as imunoglobulinas, tá, pessoal? Mas os dos primeiros anticorpos a serem exatamente produzidos vão ser IgM, tá? Vamos lá, pessoal. Como eu já falei, né, é constituído das células e moléculas responsáveis pela imunidade e proteção do nosso organismo. Então, elas vão estar ali todas presentes para poder conter essa infecção, seja por bactéria, por vírus, por protozoário, por euminto. Então, vão estar ali todas juntas, né? E é interessante, pessoal, que eles realizam um processo, né, de sinalização e recrutamento, chamado quimiotaxia. Ou seja, eles vão chamar os outros leucócitos que estão lá para conter aquele processo de infecção, né? Que está ali no organismo humano. Mais uma vez, ali a imunologia ela dá uma breve sobre a mesma. É o estudo da imunidade, eventos celulares e moleculares que ocorrem durante a resposta imune. Então, durante a resposta imune, vai ter ali células responsáveis, vai ter um aumento bem significativo de algumas células que vão estar, respectivamente, para cada agente estranho. Se for por fungo, eu vou estar ali, fungos ou bactérias, geralmente eu vou estar ali com aumento de segmentados, né? Vou ter exatamente uma neutrofilia, né? Vou ter um aumento dos neutrófilos, porque eles são células fagocitárias, né? Eles são ali células granulócitas, eles são células ali que, exatamente na composição deles, eles têm antibacteriano, né? Então, eles vão estar ali agindo contra esses agentes estranhos. Então, no hemograma, quando a gente faz ali o leucograma, né, a gente observa que eu vou ter ali um aumento do neutrófilo, né, pessoal? Então, isso é interessante, tá? Então, professora, mas eu vou estar ali no curso técnico, eu vou precisar ler o exame? Não, pessoal, não é que você vai precisar ler o exame, mas você vai passar ali, geralmente a gente utiliza o Pentra, né, a máquina, você vai estar ali utilizando, e você vai mostrar ali ao responsável do laboratório, seja ele um bioquímico, um biomédico, mas eu acredito que é muito bacana você sempre estudar, independentemente se você é um técnico, você tem que saber, você tem que ter ali propriedade do que você tá fazendo, tá? Então é interessante, tá bom? Então vamos lá. No nosso terceiro slide, observa-se que eu vou ter ali uma célula, né? E observa-se aqui que eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo um processo de fagocitose. Tá vendo, gente? Eu vou ter aqui, ó, bacteriófagos, né? Eu vou ter aqui alguns processos que eles vão estar englobando, vou ter ali receptores, né? Então, mais uma vez, falo o seguinte: estudo da imunidade em suas acepções, né? Mais ampla, ou seja, dos eventos celulares e moleculares que ocorrem, né, depois que o organismo encontra outras moléculas estranhas. Ou seja, o organismo ele vai encontrar uma molécula que não faz parte do organismo. As células vão encontrar exatamente essas moléculas e vão estar produzindo respostas. Ele vai estar encontrando esses antígenos, né? Vai acontecer exatamente a interação antígeno-anticorpo e vai ocasionar uma resposta imunológica. Então, isso é muito bacana a gente entender sobre essa interação, tá bom? Vamos lá para o nosso quarto slide. Antígeno, gente, isso é importante vocês saberem, porque tem pessoas que confundem antígeno e anticorpo. Gente, anticorpo é o que o meu corpo, o teu corpo vai produzir. Antígeno é algo estranho, algo que não faz parte do teu organismo, tá? Então, o antígeno é uma molécula capaz de ativar a resposta imunológica, vírus, bactérias, fungos, parasitas, células, né? Anticorpos, perdão. Esse daqui é o resumo do que é antígeno, né? Molécula capaz de ativar a resposta imunológica, vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Então, quando o teu organismo encontra com qualquer um desses agentes estranhos, vai exatamente ocasionar uma resposta imunológica. As células vão ficar atentas. Pô, entrou alguma coisa estranha, vão começar a produzir aí uma resposta imunológica, né? Então, elas começam a trabalhar. Aí, o anticorpo, professor, o anticorpo exatamente é o que é produzido por tuas células. Geralmente nós podemos aí analisar lá na frente, a gente vai falar sobre imunidade adquirida ou adaptativa, e é muito importante a interação dos anticorpos, né, pessoal, que vão servir ali de sinalizadores de memória, geralmente alguns estudiosos, alguns livros, né, eles relatam que também são células de memória, certo? Que são exatamente específicas, elas se lembram exatamente
do agente que infectou a primeira vez e não deixa a pessoa ficar doente novamente. É tão certo que quando você tem aí alguma doença, né, você não fica doente, geralmente, dela novamente. Por quê? Porque tem anticorpos, anticorpos é células de memória. Aí chegou aquela mesma doença no teu organismo, o teu corpo, as tuas células vão dizer, não, aqui você não entra, você já infectou essas células, aqui você já infectou esse indivíduo, então aqui não tem espaço para você. Aí, exatamente, não vai entrar aquele contato novamente, né, aquele processo novamente de patologia, exatamente por conta desses anticorpos, tá? Anticorpo, molécula proteica com alto grau de especificidade. Essa palavra toda vez eu me enrolo, porque ela é muito longa. Especificidade, professora, ele é específico, pessoal. Então, ele é específico para conter esses agentes estranhos. Então, não tem boquinha para o antígeno. Entrou no corpo, tiver anticorpo, não vai desenvolver processo patológico, tá? É afinidade e afinidade ao antígeno. Então, eles reconhecem, certo? Então, como eles reconhecem, eles impedem que aquele antígeno ali venha fazer exatamente outro processo de doença, tá? Professora, quem são esses anticorpos? Olha aí, ó, linfócitos B, ou seja, os plasmócitos, pessoal. Então, lembra isso, caem em concurso. Geralmente eu peço nas minhas provas, pessoal. Linfócitos B, tá? Não é T, não, viu, gente? É B que produz anticorpo. Professora, como é o linfócito B ativo? Chama plasmócito. Lembra aí, viu, gente? Imunogênio, né? Antígeno que induz uma resposta imune. Nem todos os antígenos são imunogênios. Então, isso aí está falando exatamente é, uma definição de imunogênio. Né? Vocês observam que antígeno que induz resposta imune, certo? E nem todos vão ocasionar essa resposta imunológica, certo? A gente vai falar na frente mais sobre isso. Determinante, antígeno e epítopo. Parte específica de um antígeno ao qual o anticorpo se liga, né? O antigênico epítopo. Ou seja, gente, o anticorpo vai se ligar ao antígeno. Observa que eu estou aqui, ó, vermelhinho, um antígeno, e o meu anticorpo é aqui, ó, tá? O antígeno vai entrar no seu organismo, o anticorpo vai segurarzinho na mãozinha dele e vai dizer, vem cá, você já infectou essa célula? Ah, você já infectou seu organismo? Então você não vai ficar aqui. Então destrói, certo? Destrói, tá bom? Então isso é importante. Ou se não, exatamente ele faz o quê? A célula que foi infectada se suicida, né? Então é importante. Professora, qual é o processo que a célula se suicida? A apoptose, né? Então ela exatamente organiza com essa resposta, apoptose, tá? Morte celular, ela vai morrer, ela vai se suicidar, tá bom? Vamos lá. Histórico, né? A gente observa que vai ter aí uma história bem complexa, né, do sistema imune. No século XV, né, chineses e turcos na tentativa de imunização por variolação, né, a gente viu aí que hoje, pessoal, gripes normais, que antes, como a gripe espanhola, né, como uma cólera que hoje não mata como antes, né, eram gripes assim, tuberculose, que também era bem quista lá atrás, né, poderiam ocasionar aí efeitos bem nocivos e levar à morte. Hoje em dia a gente sabe que tratamentos vêm exatamente se prolongando e trazendo aí benefícios. Então a gente observa que vacinas foram essenciais para esse processo de desenvolvimento e reforço da imunidade, né? Então a gente observa que eu vou ter aqui, ó, eu vou exatamente isolar, né? Primeira vacina, né? Edward Jenner, em 1798, primeira observação varíola bovina. Por quê? Porque esse processo aqui se dava o quê? A carne do boi era contaminada, a pessoa se alimentava, desenvolvia a patologia. Dentro daquele ser humano, ocasionando ali o processo de imunidade, onde exatamente eu pego o soro, retiro os anticorpos e faço exatamente ali um processo de imunização, tá? Então acontece assim, pessoal. Por isso que é muito importante a gente analisar esses processos de vacina, certo? A vacina é muito boa, e hoje a gente ainda vê que tem mães que não querem vacinar suas crianças, né?
infelizmente por falta de conhecimento, tá? A introdução das vacinas, né, pessoal? Vou ter aí em 1698 a varíola, raiva, peste, difteria, tuberculose, tétano, febre amarela, né? Antipolo injetável, oral, sarampo, rubéola e hepatite. Então, essas doenças já existiam lá atrás. Elas chegavam sim a matar, infelizmente. E graças a Deus, hoje a gente pode observar que a incidência, né, ela caiu bastante, né, gente? Porque o sistema ele foi mudando, né? Foi exatamente, graças a Deus, se aperfeiçoando e dando aí novas oportunidades de desenvolvimento espetaculares na área de saúde, tá? Composição sanguínea, né? Parte sólida, eu vou ter os glóbulos vermelhos, ou os eritrócitos, ou os hemácias. Então, gente, as hemácias são chamadas de glóbulos vermelhos, eritrócitos, hemácias. Glóbulos brancos são chamados de leucócitos, né? E eu vou ter plaquetas. Então, essas são as partes sólidas. Parte líquida, eu vou ter o plasma, que contém a água, né, os sais minerais, as vitaminas, proteínas, eletrólitos, lipídios e resíduos metabólicos. Então, nessa parte líquida do nosso conteúdo, né? Eu vou ter ali o sangue, né? Então, geralmente, professora, como é que eu vou obter isso? Eu vou centrifugar, pessoal. Centrifugando ali, 4.000 RPMs, a 5 minutos eu vou obter essa divisão soro e sangue total, tá? Sangue no sistema circulatório, com anticoagulante natural ou fora do sistema circulatório, acrescenta em anticoagulante. Plasma e sangue fora do sistema circulatório sem anticoagulante. Soro. Por quê? Porque o soro exatamente não vai ter anticoagulante, que é o que, professora? Fibrina, né? Não vai ter fibrina ou não vai ter fibrinogênio, né, pessoal? Então isso é importante, tá? Esse daqui ele vai ser pobre em fibrina, né? Então ele não vai ter. Já o plasma vai sim, certo? O soro geralmente é o que nós efetuamos os exames laboratoriais. Aqui a gente pode observar o hematócrito, né? O hematócrito exatamente eu vou ver o sangue, né? Eu vou fazer exatamente, vou botar no microhematócrito, vou também ter uma centrifugação e eu vou ver bem nítido, uma malha bem fininha ali, branquinha, que eu sei que é os meus leucócitos. E a parte ali branca em cima é o plasma, e a parte mais concentrada ali é os meus glóbulos vermelhos, onde vai ter as plaquetas, né? E vou estar também com os meus leucócitos. Glóbulos vermelhos, como vocês sabem, são as hemácias, onde vai ser um disco bicôncavo, exatamente vai ser realizado os transportes de O2, né? E vai estar muito ali, uma grande quantidade, acima de 4 milhões é o ideal, certo? Altamente especializado no transporte de hemoglobina, que é uma proteína que se liga às gases respiratórias, oxigênio e dióxido de carbono. Então, nosso corpo tem dióxido de carbono? Tem sim. Ele é bom para o nosso organismo? Não. Então, ele vai sair ali na respiração, né? Ele saiu na expiração porque a gente, na ventilação pulmonar, a gente colocou para dentro do nosso organismo, que é o O2, né? O O2 exatamente ele vai capturar, né? Vai ser capturado exatamente esse CO2. Esse CO2 ele vai ser exatamente vai acontecer um processo chamado hematose lá nos alvéolos pulmonares. Esse dióxido de carbono ele vai ser lançado para fora e esse O2 que vai estar dentro das células, né, que é o sangue oxigenado, vai ser enviado para o coração exatamente distribuir para as partes do corpo e os órgãos também, tá bom? Aí nós vamos ter a divisão dos neutrófilos, né? Vou ter neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos, linfócitos, são os leucócitos, células brancas granulócitos a granulócitos, né, pessoal? Então, isso aí os neutrófilos vão participar da atividade fagocitária, certo? São hipersegmentados, né? Vocês observem, eu posso ter ali de 2 a 5 lóbulos nele. Basófilo, ele vai estar participando de processos alérgicos também, o eosinófilo vai estar participando do processo alérgico, certo? São fagocitários de reações antígeno-anticorpo, atuando na resposta inflamatória e infecções parasitárias. Monócitos vão participar das atividades fagocitárias, é a maior célula sanguínea. Quando estão nos tecidos, são chamados de macrófago. Quando saem da corrente sanguínea por um processo chamado de apedese, eles são chamados exatamente de macrófago. Nas correntes sanguíneas são monócitos. No tecido, eles são exatamente macrófagos, tá? Os linfócitos são muito importantes. Todos os linfócitos participam da memória imunológica, ou seja, quando entram em contato com o antígeno, pela segunda vez vão produzir anticorpo específico. Então, se entrou ali,
você se contaminou com a doença que você foi imunizada pela vacina, né? Então, logo, logo vai ser produzido anticorpos para combater, né, e fazer exatamente esse processo de defesa, né, esse processo exatamente de defesa específica do organismo, não desenvolvendo doença. Divisões dos linfócitos, eu vou ter T, né, que vão participar da resposta imunológica celular, e B, são responsáveis pela produção de anticorpos. Células do sistema imunológico, vocês já viram, né? Essas bem mais numeradas, pequenas, elas são as hemácias, esses pontos roxinhos, né? Eles são as plaquetas, esses pequenininhos, e esses são os leucócitos grandes, né? A gente geralmente chama aí os monócitos de riniforme, mas nem sempre, pessoal, o monócito ele vai estar com essa aparência riniforme, viu? Aí a gente também tem que ter muito cuidado, porque às vezes até a máquina ela conta o linfócito como monócito. Professora, como é que a gente vai diferenciar? A gente diferencia, pessoal, pelo núcleo, né? Pelo núcleo, pelo citoplasma. Tem diferenças e isso daí a gente vai pegando com o passar do tempo, tá? Então, eu coloquei aqui esse esquema, né? Micro-organismo, imunidade natural, barreiras epiteliais, que são exatamente as células, os fagócitos que vão acontecer. E aí a gente tem um processo, né? De contaminação, que é o período de incubação, e o período exatamente de desenvolvimento da patologia e resposta imunológica. Isso é muito bacana, tá? E a resposta imune, né, eu vou ter inata, que vai ser aquela resposta primária, e adaptativa, certo? Então, fica aí a dica, tá, gente? A resposta inicial é determinada pelos micro-organismos, que haja uma adaptação de resposta imune, e a resposta específica vai ser exatamente aquela que vai saber quem é o antígeno que entrou no organismo, tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui. Eu vou trazer demais aulas aí para complementar essa. A gente vai falar e abranger bacana sobre outros aspectos, certo? E eu quero que vocês prestem atenção, estudem diante dessa pandemia, porque nós fazemos, o professor faz 50% e você faz 50%, tá? Para aí a gente poder ter um sucesso de 100% e aí a gente progredir, tá bom? Então, a professora Cida fica por aqui e eu espero que vocês venham aproveitar todas essas aulas. Até mais, pessoal!